Olá, nas aulas anteriores nós estudamos a progressão aritmética, a conhecida PA. Na progressão aritmética, cada termo era a partir do segundo era obtido somando uma constante ao termo anterior. Agora nós estudaremos uma progressão que também tem um princípio, só que ao invés de cada termo a partir do segundo nós somarmos uma constante, um valor constante, nós vamos agora multiplicar por um valor constante. Então vamos entender e vamos estudar as progressões geométricas. Para isso, nada melhor que colocar aqui exemplo. Então nós temos aí uma sequência ou uma progressão chamada progressão geométrica, e daqui a pouco nós vamos entender por que progressão geométrica, PG. Observe que o primeiro termo, A1, é igual a 2, o segundo termo, A2 é 6, o A3 é 18, o A4 54, o A5 162 e o A6 486. Nós temos 6 termos nesta progressão. E nós vamos observar que a partir do segundo termo, que é o A2, que é o 6, para se encontrar esse valor, eu peguei o valor anterior, que é o 2, e multipliquei por uma constante, por um valor, multipliquei por um valor constante, que no caso aí é 3, porque 6 dividido por 2, 3. Então 2 vezes 3, 6. Do segundo termo, que é 6, para encontrarmos o terceiro termo, que é o A3, eu multipliquei 6 vezes 3, 18. E assim por diante. 18 vezes 3, 54. Do terceiro termo, nós encontramos o quarto termo multiplicando por 3. Para achar o A5, eu pego o A4, que é 54, e multiplico por 3, que dá 162. E por último, para achar o último termo dessa progressão, que é 486, pegamos 162 e multiplicamos por 3. Então, a partir do segundo termo, pegando o termo anterior e multiplicando por um mesmo valor, nós temos o que nós conhecemos por progressão geométrica. Isso é conhecido como PG, progressão geométrica. Então temos aqui, vamos continuar aqui. Temos aí, observando o seguinte, para ser progressão geométrica, todos os termos da sequência têm que obedecer a esta razão, ou seja, nós vamos pegar o primeiro termo da sequência, vai dividir, ele vai ser o divisor do segundo termo. Então vamos pegar aqui no caso o A2, que é 6, o A2 é 6, e vamos dividir pelo seu termo anterior, que é o A1, 6 dividido por 2, e sabemos que é 3. O A3, no caso, é 18, o A3 é 18, dividido pelo seu termo anterior, que é o A2, que é 6, 18 dividido por 6 também é 3, e isso ocorre para todos os termos aqui. O A4 é 54, se você dividir 54 por 18, dividindo, você vai encontrar 3. O A5 é 162, isso dividido por 54 também é 3. 3 vezes 54 é 162. E por último, 486 dividido por 162 também vai ser 3. Observe que todos os termos desta sequência obedecem a este princípio. A isso nós chamamos de progressão geométrica. Então, esses termos aqui, os termos desta sequência, estão em PG. Ok? Então vamos aí uma definição mais precisa. Então, o que é progressão geométrica? É uma sequência numérica na qual o quociente entre um termo, a partir do segundo, observe que a partir do segundo, e o seu termo antecessor,
vai dar sempre o mesmo valor, que nós chamamos de constante, que desta vez nós vamos indicar pela letra Q, Q minúsculo, que vai ser a razão da progressão geométrica. Então nós temos que ter um termo qualquer, aqui o AN, dividido pelo seu termo anterior, subtraindo uma unidade de N. Por exemplo, se for pegar o A10, eu vou dividir pelo A9. O A5 eu vou dividir pelo A4. E vou ter que achar o mesmo valor. Isso acontecendo, nós temos aí a chamada progressão geométrica. Então vamos aos exemplos. No primeiro exemplo aí, exemplo A, nós temos aí uma sequência, uma progressão, cujo primeiro termo é 1, segundo termo é 4, terceiro termo é 16, quarto termo 64 e assim por diante. Essa é uma sequência infinita. Para acharmos a razão desta progressão, dividimos um termo pelo seu anterior, a partir do segundo. Observe que eu não posso levar em consideração o primeiro, porque eu não tenho nessa sequência o termo antecessor do 1. Então, 4 dividido por 1, para achar a razão, eu vou pegar 4 e dividir por 1. Observe que 4 dividido por 1, que dá 4, é igual a 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 também é 4, que é igual a 64 dividido por 16. Observe que 4 vezes 16 é 64. Então, neste caso, dizemos que nós temos aí uma progressão geométrica de razão Q igual a 4. E observamos que essa sequência ela é crescente. Observe, razão 4, 4 é um valor positivo e a sequência é crescente. 1, 4, 16, 64, agora 64 vezes 4 e assim por diante. Vamos ver um outro exemplo, o exemplo B. Vou apagar aqui. Vamos ver um exemplo B. No exemplo B nós temos aí a sequência. Primeiro termo, menos 10. Segundo termo, menos 20. Terceiro termo, menos 40 e assim por diante. Também uma sequência infinita de razão. Como é que eu calculo a razão desta sequência? Pegando um termo a partir do segundo, no caso menos 20, dividido pelo seu anterior, que é menos 10. Sabemos que menos com menos é mais, e 20 dividido por 10 é 2. Então a razão desta sequência é 2. E isso deve acontecer também se eu pegar o terceiro termo, que é menos 40, e dividir pelo segundo termo, que é 20. 40 dividido por 20 também é 2 positivo. Isso vai ocorrer para todos os termos desta sequência. Então nós temos aí uma progressão geométrica de razão igual a 2. E observe que esta sequência ela é decrescente. Menos 10, menos 20, menos 40, está cada vez ficando valores menores aqui na sequência. Embora a razão seja um número positivo, essa sequência, essa progressão, ela é decrescente. Então vamos a um terceiro exemplo. No terceiro exemplo, nós temos aí o primeiro termo 16, segundo termo 8, terceiro termo é 4. Estamos vendo que esta sequência ela é decrescente, ela está diminuindo, e vamos achar a razão. Para achar a razão neste caso aí, ou em qualquer outro caso, basta você pegar o termo a partir do segundo e dividir pelo seu anterior. Nesse caso aqui, vamos pegar o terceiro termo, que é 4, e dividir por 8. Observe que não é 8 por 4, é 4 por 8. Simplificando essa fração, 4 por 4 dá 1 e 8 por 4 dá 2. Então a razão desta progressão é 1/2. Então nós temos aí uma progressão geométrica de razão Q igual a 1/2
e essa progressão ela é decrescente. Observe que, embora a razão também aqui seja um número positivo, ele é um número positivo que está entre 0 e 1. Então, neste caso, quando isso acontecer, quando a razão for um número entre 0 e 1, a nossa progressão ela será decrescente. Vamos ver outros exemplos aí. Nós temos também na letra C. Agora você tem aqui uma alternância de sinais. Ó. O primeiro termo é 2, positivo. O segundo termo é menos 6, negativo. O terceiro termo, 18, positivo. O quarto, negativo. E assim por diante. Está havendo uma alternância. Observe, então, que neste caso, a razão ela vai ser uma razão negativa. Só nesse caso. Observe que nos casos anteriores, a razão eram números positivos. Porém, a sequência, a progressão, ela poderia ser crescente ou decrescente, embora a razão positiva. Quando a razão for negativa, vai haver uma alternância de sinais. Nós chamamos isso aí de alternada. Então, ela é uma sequência alternada. Observe que neste caso aí também nós vamos achar o valor da razão. Então, o valor da razão vai ser, nesse caso aí nós podemos pegar o segundo termo, que é menos 6, e dividir por 2. Então, menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Isso vai ocorrer se eu dividir menos 54. Menos 54 dividido por 18 positivo, eu também vou achar menos 3. E 3 vezes 18, 54. Tem um negativo aqui, vai ficar menos 54. Então, essa é uma sequência chamada alternada. Vamos ver aqui um último exemplo aqui na nossa sequência. A letra E, nós temos aí uma sequência. Observe que nessa sequência os valores não mudam. O A1 é igual a A2, o A2 é igual a A3, o A3 é igual a 4 e assim por diante. Então, dizemos que nesse caso a razão é constante e essa razão é 1. Você vai pegar qualquer valor a partir do segundo e dividir pelo seu anterior. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, foi assim que eu achei essa razão. Então, está aí a classificação. As razões, essas progressões geométricas, elas podem ser crescente, decrescente, alternada ou constante. No caso de crescente e decrescente, vai depender do valor da razão. Está aqui, ó. No caso aqui, a razão, na letra A, a razão é positiva e deu crescente. Na letra B, a razão também é positiva, porém é uma razão decrescente. Na letra C, a razão é um número que está entre 0 e 1. Nesse caso, a progressão vai ser decrescente. Quando, somente neste caso, o que é a razão for negativa, teremos uma progressão alternada. E a constante, nós já sabemos, é quando os valores não mudam. Então, na próxima aula, nós vamos procurar uma fórmula para obter o termo geral de uma progressão geométrica.